Oi, turminha, tudo bem com vocês? Tio Pedro por aqui. Nessa aula, nós vamos aprender como fazer algumas formatações básicas nos textos dentro do Word. Vou abrir o Word aqui. A gente vem sempre em documento em branco, né, para fazer um teste aqui. Então, nós vamos ver aqui a formatação de texto. Toda vez que eu falo em texto dentro do Word, né, a gente vai fazer uma referência também às fontes dentro do Word. Essas fontes nada mais são do que as letras que a gente utiliza. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a letra A. Né? Então, a letra A é uma fonte dentro do Word. Então, toda vez que eu falo em letras dentro do Word, eu estou falando em fontes. Então, normalmente eu vou falar com vocês, vamos formatar a fonte do texto. Né? Então, essa fonte seria a letra que eu tenho no texto, o tipo de letra, cor, enfim. Tá? Quais são as formatações básicas que eu posso fazer aqui dentro do meu Word? Né? Então, eu posso formatar o tamanho da letra, eu posso formatar a cor da letra, posso formatar o tipo dela, que seria o nome dessa fonte, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Posso formatar o estilo, onde eu posso ter um estilo em negrito, posso ter em itálico, posso ter sublinhado, ou o estilo regular, que seria o padrão da fonte. Tá? Tenho também aqui alguns efeitos, onde eu consigo, né, alterar a minha fonte para deixar ela taxada, né, que seria com risco no meio, subscrito, que a letrinha seria mais embaixo, sobrescrito, que seria em cima. Por exemplo, quando eu vou fazer o primeiro, né, coloco o número 1 e a letra O mais em cima, para colocar ele como sobrescrito, certo? Posso também mudar o alinhamento do meu texto, mudar os recuos e inserir alguns marcadores. Certo? Então, esse texto, né, a gente consegue configurar ele de várias maneiras. Vou criar um texto qualquer aqui, né, de exemplo, tá? E vamos começar com a nossa formatação. Então, a primeira coisa, né, que a gente normalmente formata dentro de um texto vai ser o tamanho da minha letra, o tamanho da fonte. Como que eu vou fazer para formatar o tamanho dessa fonte? Toda vez que eu quero formatar qualquer letra, qualquer parágrafo, qualquer texto dentro do Word, a primeira coisa que eu tenho que fazer é marcar esse texto. Então, quando eu marco o texto, eu consigo alterar a configuração dessa fonte, certo? Se eu não marcar o texto, o Word não vai saber o que eu quero alterar. Então, tem duas maneiras de fazer isso aí. Eu posso clicar, por exemplo, no início da frase aqui, marcar. Vocês vão perceber que ele vai ficar com uma tarja cinza em cima do texto. Posso vir com o mouse do lado aqui, ó, tá vendo? Quando eu estou com o mouse em cima do texto, eu estou com o cursor do mouse em modo de edição. Ele parece um i, tá vendo? Quando eu saio fora do texto, ele volta na setinha, que aí é para seleção. Então, se eu clicar no início da linha aqui, ele vai marcar a linha inteira. Eu não quero mudar a linha inteira, eu quero mudar só uma parte. Clico na parte que eu quero, seguro o botão apertado e arrasto para onde eu quero, certo? Como aqui eu vou formatar a linha inteira, vou selecionar, venho aqui, vou aumentar o tamanho dessa fonte. Porque normalmente, quando eu mexo no título, né, quando eu uso um título, esse título ele vai ter um tamanho diferenciado. Então, normalmente ele vai ser um pouquinho maior do que o texto. Para que eu possa mudar o tamanho, venho aqui na parte fonte, né? Tenho aqui 11. Esse 11 ele traz como padrão quando eu crio um documento novo. Eu posso tanto clicar aqui na setinha e escolher o tamanho da fonte, quanto ir do lado aqui. Eu tenho um azinho maior com uma setinha para cima, um azinho menor com uma setinha para baixo. Clicando no maior, obviamente, o meu texto vai aumentar. No menor, vai diminuir. Então, aqui eu consigo visualizar, né, o tamanho que eu tenho do meu texto, certo? Então, aqui eu coloquei o meu título como 18. Né? Poderia colocar menor, um pouquinho maior. Né? Eu posso ainda mudar a cor
desse título, né? Então eu vou colocar o meu título em vermelho, certo? Deixei o meu título de uma cor, o texto da outra, né? Depois a gente vai fazer algumas formatações no meio do texto aí para vocês verem como fica, certo? Vou mudar o tipo da minha letra, né? Então esse tipo de letra é como essa letra vai ser apresentada, como ela é escrita, tá? Então a gente tem, por exemplo, a letra bastão, né? Eu tenho a letra cursiva, então é o jeito que essa letra vai ser escrita, tá? Como que eu posso mudar esse tipo de letra? Seleciono também o meu texto, venho aqui, ó, eu tenho aqui a letra do tipo calibre. Então essa é um tipo de letra. Clicando na setinha do lado, olha só para vocês verem quantos tipos de letra eu tenho aqui, ó. Cada uma vai me dar uma maneira diferente de escrever, tá vendo? Como se fosse parecido com a letra cursiva, tem uma mais grossa, né? Ela seria um pouco mais escura. Tenho letras de um monte de tipo aqui, tá vendo? Ó, como se fosse a letra cursiva, né? Aí ficou um pouquinho menor, eu posso aumentar, tá vendo? Então aqui eu consigo, né, nesse tipo de letra, mudar a minha letra de várias formas. Então eu posso mudar o tipo dessa letra. Essa formatação de texto, meu título, eu queria deixar ele um pouquinho mais grosso o texto, né? Então, cada letra, se fosse um pouco mais grossa. O que eu posso fazer? Nos estilos aqui, eu poderia colocar em negrito. Tá vendo? Ó? Quando eu clico no N, ele deixa em negrito. Quando eu clico novamente, ele desmarca o N e deixa normal. Em negrito, eu achei que não ficou muito legível a minha letra. Tá? Posso vir aqui, desmarco, deixo normal. Vou mudar aqui embaixo para o negrito. Já ficou um pouco melhor. Um outro estilo que eu tenho aqui é o itálico. Né? O que é uma letra itálica? É quando eu deixo a letra um pouquinho deitada. Né? Então eu vou selecionar o meu texto, cliquei em itálico, tá vendo? Ela fica um pouquinho deitada a letra. Ó. Seria um estilo aqui para alterar um pouco a minha letra. Posso ainda deixar a minha letra sublinhada, tá vendo? Que ele passa um traço embaixo da minha letra. Então, com isso, né, eu posso destacar uma parte do meu texto. Por exemplo, né, eu posso pegar aqui a palavra fornece. Eu quero destacar ela, eu quero deixá-la grifada no meio do meu texto. Além de grifada, eu quero deixar ela em negrito. Então, quando a pessoa estiver lendo o texto, ela sabe que essa palavra aqui ela está em destaque. Então, eu vou destacar uma palavra, às vezes uma palavra importante no meu texto, um nome, destacando o nome de um autor de um livro, por exemplo, né? Uma palavra-chave dentro do meu texto. Então, eu vou conseguir destacar ela das demais. Tá? Isso com os estilos. Eu posso ainda colocar alguns efeitos nesse texto. O que seria esse efeito? Eu posso colocar um efeito como taxado, por exemplo. Então, taxado, ok, ó, ele grifou o meu texto bem no meio do texto. Isso aí a gente usa, às vezes, quando a gente tem uma lista e quer marcar o que já foi feito dessa lista, alguma coisa assim. Ou mostrar que eu estou trocando aquela palavra por outra palavra dentro do texto, então eu grifo essa palavra, né? Eu faço um traço nessa palavra, como se eu estivesse eliminando ela. Né? E aqui, então eu consigo, né? Com os ícones aqui, consigo taxar e desmarcar ela. Né? Posso ainda vir aqui, ó, fonte, setinha para baixo, ele me dá toda a parte de configuração de fonte. Então aqui também eu posso. O taxado, ele marca, então tanto faz se eu vier no ícone, né, na ferramenta aqui, ou abrir a janelinha para fazer essa formatação, certo? Nesses efeitos, eu poderia, né, eu quero colocar primeiro, por exemplo, uma que o Word, deixa eu mudar para a linha de baixo aqui, tirar o taxado. O Word, normalmente, quando eu coloco um e o O, e dou um espaço, ele já coloca para mim o primeiro. Né?
Mas vamos supor que eu queira colocar aqui 2 elevado a n potência, né? Então eu colocaria 2n. Ele ficou embaixo. Não seria isso que eu quero. Então eu vou marcar o n aqui, venho em fonte, subscrito e sobrescrito. Sobrescrito ele vai para cima, né? Vamos aumentar o tamanho aqui para vocês verem direitinho. Então o sobrescrito vai para cima. E o subscrito eu venho aqui e jogo para baixo, certo? Então é um outro efeito que eu consigo no meu texto. Posso usar também aqui no ícone ou venho aqui, marco e desmarco a minha opção, certo? Então aqui eu tenho também um efeito de texto que eu marquei, tá? Uma outra coisa que eu posso utilizar aqui, que também é muito importante nessa formatação de texto, seria o alinhamento do meu texto. Por exemplo, título. Normalmente o título eu vou alinhar ele no centro do meu texto, tá? Então no centro da página. Mesma coisa, seleciono, né? Posso selecionar o texto ou clicar do lado de fora aqui, certo? E aí esse alinhamento eu tenho aqui, ó, na parte parágrafo, tá? Então na parte parágrafo eu tenho alguns alinhamentos que eu posso fazer com o texto, tá? Posso deixar ele todo à esquerda, posso deixar ele à direita e posso deixar ele centralizado, tá? Então normalmente o título eu vou centralizar o meu título. Uma outra opção que eu tenho aqui de formatação, né, eu vou pegar o texto aqui embaixo, seria o justificado. O que vem a ser esse justificado? Quando eu marco o meu texto aqui, ó, vocês vão ver que ele está irregular do lado direito. Se eu colocar ele para alinhar à direita, ele fica irregular do lado esquerdo. Se eu usar o alinhamento justificado, ou seja, justificar, o que eu tenho aqui? O meu texto alinhado à esquerda e alinhado aqui à direita, a gente não vê nenhum defeito aqui, certo? Então, normalmente, a gente utiliza em textos esse alinhamento justificado, para que ele fique certinho do lado esquerdo e certinho do lado direito, certo? Então, eu vou usar esse alinhamento, né, de acordo com o que eu precisar, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer no meu texto são os chamados recuos, né? Então, o recuo eu poderia usar, né, a tabulação do meu Word, né, que a gente vai também ver esse tipo de configuração aí, ou simplesmente vir aqui em parágrafo, tá vendo? E clico em recuo do texto. Ó. Aqui no caso ele vai recuar o meu parágrafo inteiro, né? Ah, eu não quero recuar o parágrafo inteiro, só quero a primeira linha, né? Para deixar o parágrafo direitinho. Onde que eu faço essa mudança? Eu venho aqui na minha régua, tá? Então eu tenho uma setinha indicando para baixo, uma para cima e um quadradinho. Quadradinho, eu vou mover aqui todo o parágrafo. A parte de cima, eu vou mover só a primeira linha do meu parágrafo. A parte de baixo, do meio aqui, né, que seria a setinha para cima, eu vou mover o parágrafo inteiro, desde que a minha seta para cima esteja junto aqui. Então, cliquei aqui, ó, eu trago o meu início de parágrafo, certo? Então, eu vou poder fazer essa formatação aí no meu parágrafo. E uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês também são os marcadores e numeração que eu tenho no meu texto. Às vezes, eu tenho alguma lista de opções, né? Por exemplo, eu fiz uma lista de opções aqui onde eu tenho letras, tamanho, cor, tipo, estilo, efeitos, alinhamento. E eu queria destacar isso aí, né? Colocar com alguns marcadores, que seria mesmo uma lista de coisas que eu tenho para configurar no meu texto. Tá? Então o que eu viria? Venho aqui, marco. Em cima aqui eu tenho duas opções. Os marcadores normal ou a numeração. Marcadores, eu consigo colocar... Só vou eliminar isso aqui para ele não ficar...
diferente dos outros, só para a gente ter uma noção aqui de como é que funciona direitinho. Então eu venho aqui, ó, marco o meu texto, clique em marcadores. Tem que ser somente essa bolinha? Não. Clico na setinha, ó, eu tenho vários tipos de marcadores aqui, tá vendo? Então eu poderia colocar esse marcador como se eu tivesse feito um cheque, né, na frente de cada opção aqui. Quando eu uso o marcador, eu tenho um símbolo aqui na frente. Quando eu uso a numeração, ele vai colocar números aqui na frente. Então eu quero criar uma lista numerada para me saber quantos itens eu tenho. Coloco como numeração. Ah, eu só posso colocar números? Também não. Posso colocar letras, né? Posso colocar em algarismo romano, posso colocar com os parênteses na frente aqui, algarismo romano em minúsculo, maiúsculo, letras em minúsculo, maiúsculo. Então eu tenho uma diversidade aqui de opções, né, onde eu consigo configurar o meu texto. Vou deixar como letras em minúsculo aqui, certo? Então eu consigo fazer essa configuração. Quando eu quero, por exemplo, destacar opções dentro de uma das opções, né? Então eu tenho um item e vou destacar um subitem aqui. Basta que eu pegue e venha no recuo. Tá vendo? Se eu colocar o recuo aqui, ele vai jogar para frente para mim. E vai indicar que esses dois itens pertencem ao item de cima. E vocês percebam aqui que ele vai mudar automaticamente as letras. Eu tenho até o F. Se eu colocar mais 2 aqui como recuo, ele já tirou as letras e já colocou de uma maneira que eu consiga visualizar, né, mais fácil esses meus marcadores e a numeração, certo? Então aqui, pessoal, a gente tem uma maneira de configurar o meu texto. Então, quando vocês forem criar qualquer texto de atividades ou de um trabalho que vocês forem fazer, vocês podem usar essa parte de formatação. Para quê? Para que o texto fique mais legível, né? E mais para frente vocês vão ver aí que alguns textos precisam ter um padrão. Por exemplo, lá na frente, quando vocês estiverem na faculdade, alguns trabalhos eles têm que ser formatados de acordo com normas, tá? Então, vai ser através dessas formatações que vocês vão conseguir fazer isso aí, tá joia? Então aqui a gente viu, né, como mudar a minha letra, né? De um modo mais básico aí, é quando eu quero mudar a minha letra. Tanto uma letra, uma palavra, um parágrafo, né? Venho aqui, mudo a cor inteira de um parágrafo, vimos aí o alinhamento, se eu quero centralizado, né, para a esquerda, para a direita, justificado. Posso aumentar o tamanho dessas letras. Posso ainda deixar em negrito uma parte do texto. Posso mudar a cor somente de uma ou duas palavras no meio desse texto. Posso mudar o tipo de letra de parte desse texto, tá vendo? Então eu consigo fazer várias formatações, né, várias configurações aí com esse meu texto. Tá? Aí cada um vai usar do jeito que achar melhor essas formatações, né? Então, lembrando, né, que a gente vem aqui na opção página inicial, fonte e parágrafo. Tá? Então, por enquanto é isso aí.